Hoje a gente vai dar continuidade às nossas palestras voltadas para o tema da neuroradiologia para estudantes de medicina, para residentes e para pessoas da área da saúde, no geral. Eu volto a reiterar a questão de seguirem o nosso Instagram para terem mais informações sobre a disponibilidade das próprias aulas gravadas, onde elas serão colocadas, serão disponibilizadas no canal Radiologia Acadêmica e também no Instagram, onde elas serão notificadas. Então, eu peço para vocês seguirem tanto o nosso Instagram quanto o Instagram do Radiologia Acadêmica. Hoje a gente vai começar o nosso dia com uma excelente aula sobre traumatismo crânioencefálico, que será ministrada pelo excelentíssimo Dr. Luiz Gonzaga. O Dr. Gonzaga se formou aqui em medicina na nossa querida UFTM, onde ele também fez sua residência em radiologia e diagnóstico por imagem. Ele também é especialista nessa área pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, e ele também fez uma especialização em neuroradiologia na França, na Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild. E com isso, vamos dar início aqui à nossa palestra. Agradeço a presença de todos e uma boa palestra a todos. Boa noite, vocês me escutam bem? E eu espero que vocês estejam vendo o meu cursor também, qualquer coisa é só me avisar. Eu gostaria, através da pessoa do Vicente, que fez todo o contato comigo, agradecer ao pessoal da Liga pelo convite. Nós vamos hoje falar de traumatismo crânioencefálico relacionado aos aspectos de imagem. A primeira pergunta que os exames de imagem têm que responder para a gente é se há uma lesão traumática intracraniana. Aquele paciente que teve o trauma, ele teve lesão ou não. E essa lesão ela pode ser desde as mais simples e superficiais, como uma lesão de couro cabeludo, até as mais profundas e mais complicadas. E isso a gente consegue através dos exames de imagem, sobretudo da tomografia computadorizada. Então nós vamos falar hoje bastante de tomografia. Eu vou comentar pouca coisa de ressonância, vamos falar alguma coisa de radiografia, de raio-x, mas o carro-chefe nosso realmente vai ser a tomografia computadorizada. Então, depois de realizada, por exemplo, a tomografia, e sendo vista uma lesão, o exame de imagem tem que falar para a gente também se o tratamento dessa lesão vai ser clínico ou cirúrgico. Por que a tomografia é o exame, é o método de imagem escolhido? Porque ele é um exame muito rápido, permite uma avaliação de várias estruturas ao mesmo tempo, por exemplo, crânio, face, coluna, até mesmo outras regiões, tórax, abdômen. Existe até hoje a tomografia computadorizada do corpo inteiro. Está disponível na maioria dos hospitais, essa disponibilidade é todos os dias da semana. Independente do horário, é capaz de responder as duas questões que nós acabamos de falar, né? Se o exame não fosse capaz de responder a essas questões, ele não deveria ser utilizado como primeira escolha. Além do que, ele é mais barato que a ressonância magnética. A ressonância é um exame excelente, é um exame muito sensível para a gente avaliar lesões do parênquima cerebral. Mas no caso do trauma, não é o primeiro exame de escolha. A ressonância pode ser feita num segundo momento. A tomografia também não tem contraindicações na maioria dos pacientes, ou seja, não importa se o paciente tem extremos de idade, se o paciente usa ou não marca-passo, se ele tem alguma estrutura metálica no corpo, que podem ser algumas contraindicações na ressonância. Na tomografia, essas contraindicações não existem, né? O único cuidado que nós temos na tomografia é evitar fazer exame em pacientes gestantes, né, principalmente nos 3 primeiros meses de desenvolvimento. A tomografia é utilizada sem a injeção de meio de contraste na avaliação do trauma, tá? O contraste não vai ser iniciado, não vai ser necessário, isso deixa o exame ainda mais seguro e ainda mais rápido.
e ele pode ser utilizado várias vezes. Nós podemos fazer tomografias, né, durante toda a internação do paciente, se for necessário, para acompanhar a evolução das lesões, o aparecimento de novas lesões, controle pós-operatório, se esse paciente for submetido a algum tipo de cirurgia. Bom, ainda hoje, em alguns locais, as radiografias simples do crânio ainda são utilizadas, né? São utilizadas junto com radiografias de coluna, com radiografias de extremidade no paciente politraumatizado, mas especificamente em relação ao crânio, o falso negativo desses exames é muito alto. Então, esse exame, a radiografia simples do crânio, mesmo que realizada várias incidências, ela não exclui lesão intracraniana. Então, eu não sei, eu consigo ver apenas osso, eu não sei mesmo se tiver lesão no osso, se tiver uma fratura, por exemplo, eu não sei se lá no compartimento intracraniano eu vou ter lesão cerebral ou não, né? Eu não sei se eu vou ter hematoma ou não. Então, a radiografia não pode ser utilizada como um método inicial de avaliação. Ela pode ser até um método adjuvante, né? Quando eu tenho já realizada a tomografia, fico com alguma dúvida, que às vezes a radiografia pode me ajudar. Por exemplo, fraturas lineares, né, longitudinalmente extensas, a gente vai ver isso daqui a pouco, ver o que é. A radiografia pode me ajudar, a radiografia pode me auxiliar na avaliação de corpo estranho, tem ou não corpo estranho. Em crianças, né, onde às vezes o trauma é leve, eu posso começar a avaliação através da radiografia. Mas claro, se ficar dúvida, se clinicamente a criança não estiver bem, eu vou ter que fazer tomografia de qualquer forma. E tem mais um detalhe, já que a radiografia ela vai me mostrar geralmente apenas fratura craniana, eu tenho que falar para vocês que tem muitos traumas graves aonde eu não tenho fratura, né? Então, eu saber que o paciente tem ou não uma fratura, não é necessariamente uma avaliação adequada de gravidade de trauma, tá? Então, esse conceito eu queria que vocês guardassem, tá? Que existem vários traumatismos cranianos graves aonde eu não tenho fratura craniana. Esses traumatismos são fechados, tá? Ressonância nós já comentamos, ela é realmente mais sensível que a tomografia para avaliação de lesão no parênquima cerebral, mas é um exame demorado, é um exame que não está disponível a todo momento e nem em todos os hospitais. Existem contraindicações, como o paciente que usa marca-passo, o paciente que está sendo monitorado por equipamentos eletroeletrônicos. Esses equipamentos não podem acompanhar o paciente na sala de ressonância, né? Além do preço grande, e o paciente tem que estar colaborativo. É um exame demorado, 20, às vezes 30 minutos. Se o paciente movimentar, as imagens não ficam adequadas, então eu preciso ter colaboração do paciente. E paciente pós-trauma, na maioria das vezes não colabora, às vezes ele não está orientado, muitas das vezes não está até mesmo consciente. Existe uma escala de avaliação clínica do trauma. Nós não temos uma escala parecida na imagem, né? Então, na avaliação da gravidade do trauma, eu preciso usar essa escala clínica, que é a escala de Coma de Glasgow. É uma escala que já está aí entre nós desde 1974. É uma escala, então, que vai mensurar para mim a gravidade desse trauma através da análise do nível de consciência do paciente, né? Quanto menor o nível de consciência, teoricamente mais grave é o trauma, maiores lesões, mais amplas elas vão ser. Essa escala, quanto maior o número, quanto maior o score nessa escala, melhor está o paciente, né? Quanto menor o número do score final dessa escala, mais grave é o paciente. Então, num traumatismo grave, o paciente vai ter um score nessa escala entre 3 e 8, se for um traumatismo moderado entre 9 e 12, e um traumatismo leve entre 13 e 15, tá? Então, essa escala não serve só para TCE, ela serve para avaliação neurológica de paciente, diante de qualquer lesão cerebral aguda, tá? Ela acaba sendo mais utilizada realmente nos casos de TCE. Em abril de 2018, essa escala foi atualizada. Eles acrescentaram a avaliação das pupilas, né, diâmetro e resposta pupilar
à luz, né? Então agora essa escala modificada, antes ela tinha um score que podia variar de 3 a 15, agora esse score varia de 1 a 15, tá? E é acrescentada então a avaliação da pupila. Existem 3 testes que nós fazemos na escala de coma de Glasgow. O primeiro é a abertura ocular, dependendo então da resposta do paciente, né? Nós temos uma pontuação. Depois, a melhor resposta verbal do paciente e a melhor resposta motora, elas também são pontuadas, e a somatória desses pontos vai dar o score final, então, desse paciente. Acrescenta-se agora, então, a avaliação pupilar, né? Só que a avaliação pupilar, por exemplo, se ambas as pupilas não reagem ao estímulo luminoso, o paciente perde 2 pontos. Então, nós pegamos aquela escala antiga de coma de Glasgow, avaliamos a pupila, por exemplo, se ambas não reagirem ao estímulo, eu pego o score que foi dado e retiro 2 pontos, tá? Por isso que o score, então, ele não o score menor não é mais 3, ele pode ser 1, né? Se ambas as pupilas não reagirem, isso quer dizer uma lesão no tronco, que é uma coisa bastante grave, tá? Então, clinicamente, nós temos essa escala é sempre utilizada em conjunto com a imagem. Agora, uma questão difícil. Quando solicitar a tomografia computadorizada, é todo paciente que for trazido ao hospital com TCE que vai necessitar de tomografia? Então, isso vai variar muito com a experiência do examinador, com a experiência do clínico, do cirurgião que estiver avaliando esse paciente no pronto atendimento. Uma coisa nós temos bem clara, que é que os traumatismos moderados e graves, né, avaliados pela escala de coma de Glasgow, esses pacientes sempre devem ser levados à tomografia. O problema está nos traumas leves, né, naqueles traumas onde nós tivemos um mecanismo de choque discreto, onde o paciente está muito bem clinicamente, que não tem nenhum déficit neurológico focal. Será que esse paciente realmente precisa ser levado à tomografia? Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: mesmo traumas leves, né, pequena porcentagem desses pacientes pode ter uma lesão potencialmente fatal. Então, por isso que eu falo para vocês que é uma avaliação muito complicada. Na maioria das vezes, na nossa rotina, o paciente chegou no hospital vítima de traumatismo crânioencefálico, ele vai fazer uma tomografia. Existem alguns consensos de literatura. Então, por exemplo, pacientes que tiveram após o momento do trauma, perda de consciência, paciente que não se lembra do momento do trauma, aquele que tem uma escala de coma menor que 15, um déficit neurológico focal, aquele paciente que está intoxicado por álcool, ou por medicamentos, ou por drogas, o paciente que tem um trauma craniano visível, ou seja, ele tem uma lesão de couro cabeludo significativa, ele tem, às vezes, uma exposição óssea, né? Pacientes nos extremos da idade, ou seja, muito jovem ou muito idoso, ou que tem alguma história de coagulopatia, esses pacientes, independente da gravidade do trauma, eles devem ser levados à tomografia. Aqui no Brasil, nós temos um diagnóstico de conduta para esses pacientes com traumatismo crânioencefálico leve, é um diagnóstico já de alguns anos, né? Foi escrito pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, e eles chegaram à conclusão que o paciente com TCE leve e com baixo risco potencial para lesão neurológica, se ele tem todos esses aspectos que eu estou mostrando aqui na imagem, né? Que o mecanismo de trauma foi de pequena intensidade, que a escala de coma dele é de 15, se ele tiver totalmente assintomático, apenas às vezes com uma cefaleia discreta, uma tontura temporária, né? Um exame físico geral normal, uma lesão de couro cabeludo pequena, esse paciente ele pode não necessitar da tomografia computadorizada, ele vai ser avaliado, ele vai ser acompanhado, e depois de algumas horas, se não houver a mudança clínica, esse paciente pode ser liberado. Tá? Os demais pacientes, né, mesmo que com uma escala de coma de 15,
mas com alguma alteração no exame físico, eles devem ser levados à tomografia. Nós vamos dividir hoje nessa conversa nossa as lesões cranianas em 2 tipos básicos, né, para ser uma forma um pouco mais didática, que são lesões primárias e secundárias. O que são as lesões primárias? As lesões primárias são aquelas que acontecem no momento do trauma, elas são inerentes ao trauma. Se o paciente teve o trauma, essas lesões vão aparecer em maior ou menor grau. Então, elas são lesões, por exemplo, mais externas, desde as lesões do couro cabeludo, as fraturas de crânio, as hemorragias entre o crânio e o parênquima pulmonar, né, que nós chamamos de hemorragias extra-axiais, e as lesões do parênquima pulmonar propriamente ditas, por exemplo, contusões no córtex, lesões de substância branca, que nós chamamos de lesões axonais traumáticas. Então, essas acontecem no momento do trauma, não tem jeito da gente evitar que elas aconteçam dependendo da gravidade do trauma. Existem as lesões secundárias. Essas são aquelas que vão acontecer com o passar do tempo, minutos, horas, dias, dependendo de como o paciente vai ser avaliado e vai ser acompanhado no hospital. Quanto melhor esse acompanhamento, menor o número dessas lesões secundárias. Tá? Então, essas lesões são lesões como, por exemplo, edema cerebral, herniações, né, que são movimentações de partes do parênquima cerebral para longe daquela região que originalmente elas deveriam estar. O infarto cerebral seria um AVC, né, pós-traumático por alguma lesão vascular. A ocorrência de uma hemorragia tardia, não necessariamente as hemorragias acontecem só no momento do trauma. Eu posso ter um paciente num primeiro momento sem nenhum tipo de lesão hemorrágica e depois de algumas horas ou dias ele desenvolver uma lesão hemorrágica, tá? Infecções e hidrocefalia, que é uma dilatação do sistema ventricular. Então, tudo isso secundariamente pode acontecer num segundo momento, dependendo de como o paciente for acompanhado. Bom, com relação a mecanismos de trauma, nós temos basicamente 2 mecanismos, ou seja, como que todas essas lesões acontecem. Né? Então, nós temos basicamente o trauma direto e o trauma indireto. O que é o trauma direto? É o trauma, por exemplo, de um soco, é um trauma de uma queda e o paciente bate a cabeça no chão. Então, é um trauma direto naquela região, ou seja, a força traumática, não importa qual seja, ela tem um impacto direto sobre o crânio. As lesões que são que mais frequentemente acontecem após isso são os hematomas de couro cabeludo, né? Que o leigo chama de galos, as fraturas de crânio, os hematomas, como eu já comentei, algumas lesões primárias. O trauma indireto é aquele trauma decorrente da movimentação do parênquima cerebral durante o acidente. Então, a gente sabe que o cérebro ele tem uma consistência amolecida, né, quase que gelatinosa, e esse parênquima cerebral ele está revestido por uma calota craniana que é extremamente dura e inextensível. Então, vocês imaginam, no momento do trauma, esse cérebro movimentando dentro dessa calota e a parte interna da calota craniana, da base do crânio, ela é bastante irregular, né? Então, vai acontecer um choque entre esse parênquima cerebral e essas estruturas ósseas, tá? Então, essas lesões, às vezes, elas vão estar distantes do local onde o paciente teve a força traumática inicial, tá? Como exemplo, nós podemos citar os hematomas, alguns dos hematomas extraaxiais, por exemplo, o hematoma subdural, a hemorragia subaracnoide, a lesão da substância branca, que é chamada de axonal traumática. Então, muitas das vezes, longe da região onde o paciente traumatizou, né? Mas em decorrência, então, desse mecanismo de aceleração e desaceleração. Então, o cérebro ele vai passar por essa imagem, eu acho que é bem ilustrativa, né, de um paciente lá dentro do seu carro, de repente ele tem um choque, então ele tem uma movimentação, né, antero-posterior, primeiro ele vai para frente, depois ele volta para trás, e nessa movimentação o cérebro se choca contra a calota craniana, existe um movimento aí linear antero-posterior, mas também um movimento rotacional,
tá? E que é responsável, então, pela maioria desses traumas, tá certo? Então, o trauma indireto, às vezes, ele é mais grave, né, mais complicado do que o trauma direto. Eu queria agora começar com as lesões propriamente ditas e vamos ver agora algumas imagens, né, basicamente de tomografia computadorizada. Então nós vamos começar com as lesões traumáticas primárias, aquelas que acontecem então no momento do trauma, e nós vamos começar de fora para dentro, né, das estruturas mais externas para as mais internas. Então, uma coisa que a gente já tem que ter em mente é o seguinte: as lesões, quanto mais internas elas forem, quanto maiores elas forem, mais graves elas serão. Então, as lesões do couro cabeludo são lesões basicamente estéticas, elas mostram para a gente aonde o paciente bateu, aonde foi o choque primário, mas geralmente elas não têm complicação clínica, né? Eu queria só lembrar a anatomia do couro cabeludo, que também pode ser chamado de escalpo ou epicrânio, que são esses tecidos moles, né, que recobrem a calota craniana. Então, vocês observam que nós temos aqui desde a parte mais superficial, que é a pele, depois nós temos um tecido subcutâneo bastante espesso, né? Nós vamos ter logo abaixo desse tecido uma aponeurose, que é um tecido fibroso, uma lâmina fibrosa espessa. Abaixo dessa lâmina, onde está aqui achurado em vermelho, nós temos um tecido conectivo frouxo, que permite o acúmulo aqui de sangue, o acúmulo de líquido quando o paciente traumatiza. Logo abaixo nós temos o periósteo, que está, né, em contato com a calota craniana, e em amarelo aqui a calota craniana. Então, desde esse periósteo até a pele, nós temos então o escalpo, o couro cabeludo. O que acontece? Tem uma estrutura, que é essa estrutura brancacenta que eu estou mostrando aqui para vocês, que une os principais grupamentos musculares aqui da região da cabeça, que são os músculos frontais, os músculos occipitais. Ela tem um formato de capacete, ela é chamada de galha aponeurótica. Então, essa é a lâmina aponeurótica que eu falei para vocês, bastante espessa, e que no interior dela nós temos esse tecido conjuntivo frouxo, onde no momento do trauma vai permitir o acúmulo de líquido de sangue, tá? Então essa anatomia é importante para que vocês saibam entender um pouquinho das lesões que eu vou mostrar da agora para frente. Então isso aqui é uma tomografia computadorizada, onde nós vemos o branco aqui é a calota craniana, e o que está externo a ela é o couro cabeludo. Então nós temos a pele aqui um pouco mais periférica, mais densa, mais branca, o tecido subcutâneo, que é esse um pouquinho mais pretinho, né? Você vê que ele é atravessado por estruturas fibrosas, né, verticais, e essa área mais branca aqui, mais interna, é o conjunto então da galha aponeurótica, do tecido conjuntivo interno a essa galha e o periósteo. Tá? A gente não consegue fazer essa diferenciação pela tomografia. Então, observem, esse é o aspecto normal do couro cabeludo à tomografia, e essa imagem aqui do lado é a imagem de ressonância, uma sequência ponderada em T2. O que é uma sequência ponderada em T2? É onde o líquor fica branco na ressonância. Então, aqui nós observamos a calota craniana aqui nós já vemos algumas coisas a mais do que a tomografia. Nós temos as tábuas externa e interna, no meio nós temos a díploe, e tudo isso aqui é o escalpo. Então nós observamos a pele aqui mais espessa, dá para a gente ver melhor a ressonância. O tecido subcutâneo é essa parte mais branca, onde nós temos vasos, onde nós temos septos, e aquele tecido galha aponeurótica, espaço subgaleal e periósteo está muito junto da tábua interna, a gente não consegue separar direitinho por aqui. Vamos falar então da primeira lesão, a mais comum desse couro cabeludo, que é o edema hematoma subgaleal. Então nós observamos aqui essa lesão, então nós vemos um aumento de volume e um aumento da densidade, aqui está mais branco, né, do couro cabeludo nessa região. Vocês observem, comparando aqui atrás, que o couro cabeludo é normal, eu tenho aqui pele, subcutâneo e depois o osso, e aqui não, aqui eu tenho uma formação, né, meio ovalar, onde o que é isso? É sangue e líquido, aonde?
por debaixo daquela galha aponeurótica, tá? Eu posso ter a formação, por exemplo, de ar, tá vendo essas bolinhas bem pequenininhas que a gente vê pretinhas? Isso é ar. Isso fala para a gente o quê? Que esse paciente teve alguma laceração da pele, né? Que o ar ambiente entrou aqui para dentro do couro cabeludo, tá? Então isso nos auxilia também. Então isso é o edema hematoma subgaleal. É bem aqui que o paciente teve o trauma. Aqui nós estamos na região frontal do lado esquerdo. Aqui tem uma pequena lesão também associada do parênquima pulmonar, do parênquima cerebral, perdão. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa imagem do edema hematoma subgaleal. Aqui nós temos uma lesão um pouco mais grave. Eu estou mostrando para vocês uma tomografia, é uma janela, né, uma visualização de osso. Então a gente não vê o parênquima cerebral aqui. O couro cabeludo também a gente não vê detalhes, ele está cinza, tá? Então eu quero mostrar para vocês mais o osso e a falta do couro cabeludo nessa região frontal aqui mais anterior. Olha, não tem couro cabeludo aqui. A gente vê o couro cabeludo em todas as outras regiões, bem unido à calota craniana, e aqui falta. Então aqui eu tenho uma exposição óssea. Se eu olhar esse paciente ao vivo, ele vai estar com a calota craniana exposta aqui na minha frente, né? Então, nós tivemos uma laceração grave, né, uma perda de tecido mole nessa região, que é chamado de escalpelamento. Aqui, novamente, um outro hematoma subgaleal. Eu coloquei uma imagem aqui normal do lado direito, para vocês observarem como seria, né, um couro cabeludo normal. E aqui a região, então, aumentada em volume e densidade. Sempre que eu tenho um hematoma, um edema subgaleal, eu preciso olhar o osso adjacente. Então aqui eu tenho uma janela de partes moles, que permite melhor avaliação das partes moles, e aqui do lado uma janela óssea. Observem que aqui eu vejo o osso com detalhes, tábua externa, díploe, tábua interna. Aqui a região do edema hematoma subgaleal, e eu preciso ver então se não houve uma fratura, se não tem uma descontinuidade dessa calota craniana, tá? Aqui nesse ponto não teve descontinuidade nenhuma. Então foi um trauma mais leve, né? Só com comprometimento então do couro cabeludo. Esse outro caso, mostrando aqui na seta uma outra área de edema hematoma subgaleal. Essa janela está de partes moles, né? Essa outra janela aqui mostrando melhor o parênquima, aqui é o cerebelo, aqui o tronco cerebral. Então, desde o momento que eu tenho um edema hematoma subgaleal, eu preciso avaliar o osso, como eu mostrei para vocês no slide anterior, e eu preciso também avaliar o parênquima cerebral intracraniano, tá? Para ver se aqui adjacente não teve nenhuma lesão secundária a esse trauma. Então, vocês observam que a gente faz uma dança de janelas, né? Eu consigo, através do computador, criar essas janelas automaticamente. Então, se eu quero avaliar escalpo, o couro cabeludo tem uma janela especial. Se eu quero avaliar o osso, tem uma janela especial. Se eu quero avaliar a parênquima cerebral, uma outra janela. Tá? Aqui uma imagem de tomografia, uma janela de partes moles para couro cabeludo, mostrando aqui o aumento do volume, da densidade dessa região. Então, um edema hematoma subgaleal nessa região frontal à direita. Lembrar que na tomografia é tudo invertido, né? Desse lado aqui é o nosso lado, é o lado esquerdo do paciente, aqui é o lado direito, aqui é o lado anterior, aqui é o lado posterior. Nessa figura, mostrando algumas coleções sanguíneas e espaços aonde essas coleções sanguíneas podem estar. Então, essa coleção, chamada de caput sucedâneo, também chamado de bossa serossanguínea, é aquela, por exemplo, da criança, né, que teve o parto normal, e aí forma um grande hematoma de partes moles extracraniana. Esse hematoma está onde? Está na pele, no subcutâneo. Ele é mais externo do que aquele hematoma subgaleal. Eu mostrei para vocês. Aqui está o hematoma subgaleal, tá vendo? Essa linha seria da galha aponeurótica. Então, esse hematoma está abaixo, internamente, a essa galha. Aqui nós temos um outro hematoma chamado de cefalohematoma. Esse hematoma ele está embaixo da galha, mas também está abaixo do periósteo, internamente ao periósteo do crânio. Então, ele está em íntimo contato com a calota. Aí ele é chamado de cefalohematoma. Também é mais comum em crianças, né? Traumas um pouquinho mais graves. E os hematomas intracranianos, que nós vamos falar ainda, né? Os hematomas epidurais, que são os hematomas externos à dura mater,
entre as meninges e a calota, e o hematoma subdural, que é o hematoma que está interno à dura mater. Nós vamos falar a respeito disso. Bom, como eu comentei com vocês, a maioria das lesões de couro cabeludo, elas são não tem repercussão clínica. Aqui eu estou mostrando um caso raro de repercussão clínica. Isso aqui é uma tomografia de crânio após a injeção do meio de contraste, ou seja, não foi feita no momento do trauma, foi feita num segundo momento, onde nós observamos uma lesão vascular. Olha, uma estrutura vascular aumentada de volume, que realça muito, capta o meio de contraste. Então, é uma lesão vascular, a formação de um pseudoaneurisma, ou até mesmo de uma fístula, né, arteriovenosa, em decorrência do trauma aqui no couro cabeludo, tá? Então, isso pode acontecer, é necessário depois o tratamento disso, mas é extremamente raro que aconteça. Bom, vamos entrar um pouquinho mais interno agora, nós vamos para a parte da calota craniana, vamos falar das fraturas. Então, as fraturas são frequentes em traumas graves, elas podem estar presentes em até 60% desses traumas, mas como eu já falei para vocês, existem traumas graves sem fratura, tá, gente? Eu vou repetir isso mais uma vez. Existem 3 tipos básicos de fratura: as fraturas lineares, aqui eu estou mostrando para vocês uma, isso aqui é uma tomografia de crânio com janela óssea, então nós observamos essa falha no osso, né? Linear, não existe desvio entre os fragmentos ósseos. Aqui nós estamos lá na convexidade, na parte mais alta da região frontoparietal do lado direito. Nós temos também as fraturas por afundamento, são fraturas mais graves. Aqui é uma reconstrução da parte óssea de uma tomografia computadorizada, é uma reconstrução tridimensional. Então, aqui a gente observa o afundamento, né? A cominução dessa fratura, ou seja, uma fratura que tem vários fragmentos e, além de tudo, esses fragmentos foram empurrados para dentro da calota craniana. Então, essas fraturas já são mais complicadas, elas geralmente vêm mais associadas a lesões intracranianas, né? São fraturas de mecanismo de trauma mais grave. Essas reconstruções tridimensionais, elas são feitas também pelo computador de forma instantânea, elas auxiliam principalmente na parte cirúrgica, né? Quando esse paciente vai à cirurgia para reconstrução óssea, então dá uma visualização boa para o cirurgião, né? É bastante bacana. E nós temos as fraturas mais graves, que são as fraturas de base do crânio. Então, essas são fraturas bem baixas, né? Nós temos a base do crânio logo acima das órbitas, né, abaixo ali dos lobos frontais. Então, nós temos a região da fossa craniana anterior, da fossa craniana média, abaixo dos lobos temporais, e a fossa craniana posterior, na região ali do cerebelo, logo abaixo, né, dos lobos occipitais. Então, a base do crânio é como se fosse uma escada de 3 degraus. Essa região anterior é uma região mais alta, a região média seria o degrau do meio, e essa região baixa, a região posterior, seria o degrau mais baixo. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos uma linha, olha, bem nesse centro aqui é o osso esfenoide, né, e ela se estende até a região aqui da base do frontal. Então, isso é uma fratura de base de crânio, tá? Essas fraturas são mais complicadas, por quê? Porque na base do crânio nós temos muitos forames, muitas aberturas, por onde passam estruturas vasculares e nervosas. Então, podem lesionar, né, essas estruturas que são bastante delicadas e são, então, fraturas mais graves. Qual que é a indicação cirúrgica de fratura? Bom, fratura linear não é necessário cirurgia, né? Mas as fraturas, às vezes, com afundamento, as fraturas de base de crânio, às vezes são. Por quê? Porque eu tenho que fazer o reparo da dura mater, né, que é a meninge mais externa, que está em íntimo contato com o osso. Quando eu tenho lesão óssea, eu posso ter laceração da dura mater, então ela tem que ser rafiada. Eu posso ter hematomas, né, em decorrência dessas fraturas que devem ser drenados, dependendo do tamanho, da localização. Eu tenho que realinhar os fragmentos ósseos, às vezes impedir o risco de uma infecção secundária pós-trauma, e quando houver deformidades, eu tenho que corrigir essas deformidades. Então,
Vou mostrar para vocês alguns exemplos de fraturas. A fratura linear é a mais comum. Observem essa fratura vista ao raio-x, né? Um raio-x incidência em perfil. Nós vemos aqui essa falha de enchimento, essa linha preta, bem extensa no diâmetro aqui antero-posterior. Olha o tanto que é difícil de ver isso na tomografia computadorizada, reconstrução de janela óssea. A gente vê uma linha, né? Um fio de cabelo, tá? A gente tem aqui um pouco de edema, hematoma subgaleal adjacente e junto a formação de um hematoma. Olha, o hematoma agudo, gente, na tomografia ele fica branco, né? Então aqui nós temos o sangue coagulado, tá? O hematoma geralmente associado à fratura, ele é chamado de epidural, ele está externo à dura mater. Então aqui nós temos uma tomografia com janela de partes moles que me permite a visualização desse hematoma. Então, isso é que eu falei para vocês. Tem fraturas que, pelo raio-x, elas são mais fáceis de serem caracterizadas do que na própria tomografia, tá? Então, a fratura linear, né, longitudinalmente extensa, é uma dessas que eu comentei com vocês, tá? Mas isso não deixa o raio-x mais interessante para a gente, tá? A gente vai continuar fazendo realmente só tomografia na maioria dos pacientes. Aqui é um outro caso, uma fratura também linear, mas é um subtipo dela chamada de diastática. O que é uma fratura diastática? É uma fratura que compromete uma região de sutura, né? Uma união entre ossos. Aqui nós temos a sutura normal do lado direito, aqui a sutura ampla, né? Aumentou a amplitude dessa sutura. Olha aqui o tamanho dessa sutura na reconstrução tridimensional. Essa sutura é chamada de lambidoide, né? Aqui nós temos a lambidoide esquerda, então, comprometida. Então, a fratura pode ter começado no osso e aqui ela se estendeu até a sutura. Então, quando isso acontece e a sutura ela fica mais ampla, é chamada de fratura diastática. Aqui eu mostro para vocês fraturas com afundamento. Fraturas com afundamento são fraturas que têm desnível, que têm separação entre os fragmentos ósseos. Geralmente, então, elas são cominutivas, ou seja, tem vários fragmentos. Observem essa aqui, vista a tomografia, janela óssea, ela está dentro do parênquima, ela está lá no lobo frontal, do lado esquerdo, né? Então aqui nós vemos janela de partes moles, olha, o osso, e essas várias imagens branquinhas que eu estou mostrando para vocês são áreas de contusão, tá? É o parênquima cerebral que sofreu em decorrência dessa fratura. Essas imagens pretinhas que a gente observa aqui, e aqui também melhor, né, na janela óssea, é chamado de pneumoencéfalo, ou seja, a presença de ar no compartimento intracraniano. Vocês observem aqui a laceração, né, corte do escalpo adjacente, então comprometimento também do couro cabeludo. Então é um contínuo, né, gente? A lesão começa lá de fora, vem para a região da calota e se estende ao parênquima cerebral. Aqui mostrando pré-operatório, desalinhamento ósseo, e depois no pós-operatório, né, o realinhamento. Claro que teve aqui contusões no parênquima, não teve como evitar essas contusões, né? Mas pelo menos aqui na cirurgia, os fragmentos ósseos foram realinhados. Essas imagens aqui são imagens da base do crânio, aqui são reconstruções no plano coronal, como se a gente estivesse olhando o paciente de frente, e essas imagens são imagens no plano axial. Então, eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês várias aberturas, vários forames, vários canais na base do crânio, por onde passam estruturas arteriais, venosas e neurais, tá? Então, só para lembrar para vocês, né, da gravidade da fratura de base de crânio por causa disso. Clinicamente, a fratura de base do crânio, ela mostra alguns sinais que são interessantes da gente lembrar. Os olhos, né, do guaxinim, a presença de hemotímpano, que é a presença de sangue dentro da cavidade timpânica por comprometimento da orelha média, e a equimose aqui atrás da orelha, né, que é chamado de sinal de Battle. Então, clinicamente, nós temos alguns indícios da fratura de base de crânio. Claro, nós temos que fazer tomografia para confirmar. E aqui, mostrando para vocês que essas fraturas de base de crânio, elas são muito mais frequentes na região anterior e na região média, menos frequentes nas regiões laterais e posteriores. Aqui é um exame de tomografia, uma janela óssea,
uma reconstrução no plano coronal, aqui são as regiões orbitárias, né? Aqui os seios maxilares, aqui septo nasal, cornetos nasais. O que eu quero mostrar para vocês nessa imagem? Olha as falhas de enchimento, as falhas de estruturas ósseas, perdão, né? As fraturas aqui na fossa, na base do crânio anteriormente. Tá? Então, observem aqui que existe agora uma comunicação entre o compartimento intracraniano, a fossa cerebral anterior e as estruturas paranasais. Isso aqui é um exame de ressonância, uma sequência ponderada em T2. O que essa sequência mostra para a gente? Mostra umas imagens mais branquinhas, olha, que se estendem lá da fossa cerebral anterior até a região aqui de seios paranasais, aqui a região dos seios etimoidais. O que é isso que eu observo? É a presença de líquido, é líquor, né? Que saiu lá do compartimento intracraniano e está vindo aqui para dentro dessa região etimoidal. O que aconteceu aqui então? Aconteceu uma fístula licórica, esse paciente vai ter saída de líquor, né? Pelo nariz, que é um quadro grave, porque pode levar à hipotensão intracraniana, e tem que ser corrigido cirurgicamente quando não se resolve de forma espontânea, tá? Então, a fístula licórica é uma complicação de fratura de base de crânio, né? Principalmente da região aqui anterior, que está em contato com as cavidades paranasais, né? E as fossas nasais também. Outra complicação seria a formação de pseudoaneurismas. Então, nós temos aqui uma tomografia janela óssea, uma fratura bastante grave, cominutiva, com afundamento do osso frontal à direita. E o que nós observamos? Uma extensão da fratura para essa região, que é a região da asa menor, do esfenoide. Qual que é o problema? O problema é o íntimo contato dessa região com estruturas vasculares e até mesmo neurais. O nervo óptico passa aqui pertinho. Foi feita uma angiotomografia, que é uma avaliação então vascular após a injeção do meio de contraste. Observem a carótida interna do lado esquerdo, normal. E aqui nós temos a carótida interna e uma protrusão. Olha, uma lesão bem focal pequenininha, que é um pseudoaneurisma, ou seja, uma formação sacular, onde não tem o comprometimento de todas as paredes do vaso. Então, isso aqui se deu pós-trauma, tá? Então, a formação de um pseudoaneurisma pós-traumático. Aqui, outra complicação de fratura de base de crânio, que é quando a fratura compromete a região das mastoides, né? As regiões aqui, então, das orelhas, média e interna, principalmente. Nessa primeira imagem, uma tomografia janela óssea, aqui nós temos a cóclea, então nós estamos aqui na orelha interna, e olha aqui o traço de fratura, gente, ó, um fiozinho de cabelo atravessando a cóclea, ou seja, esse paciente vai ter alteração auditiva neurosensorial. Aqui um outro caso, comprometendo a região do vestíbulo, que também é um componente, né, do labirinto membranoso da orelha interna. Então aqui traço da fratura e a presença até de ar aqui dentro. Aqui não poderia ter ar, né? Aqui tem líquido normalmente. Mas aqui a presença do ar, esse ar vindo aqui da mastoide ou da orelha média, em decorrência dessa fratura. Então também o paciente vai ter alteração auditiva neurosensorial. Esse outro caso é uma fratura da mastoide. Observem aqui uma fratura longitudinal da mastoide. Aqui nós temos elementos da cadeia ossicular. Aqui a cabeça do martelo, o corpo da bigorna. Eles estão aqui um pouco separados. Então, em decorrência dessa fratura, eu tive uma luxação entre esses elementos. Aqui novamente, ó, a cabeça do martelo, corpo da bigorna, o traço de fratura, e eles estão um pouco afastados um do outro, novamente, uma subluxação. Eu falei pseudo, mas não, gente, é sub, tá? Não há uma separação completa, há uma separação discreta entre esses elementos. Nesse lado aqui, uma reconstrução no plano coronal, mostrando as mesmas estruturas. Aqui eu estou na cavidade timpânica, aqui seria a orelha
interna, e aqui seria o conduto auditivo externo. Então aqui eu tenho o corpo da bigorna e a cabeça do martelo lá longe. Olha o espaço entre eles, não pode ter esse espaço, tá? Então aqui eu tive uma luxação, então, entre esses elementos da cadeia ossicular pós-trauma. Na criança, às vezes as fraturas têm um aspecto um pouco diferente. Aqui uma fratura com afundamento visto no raio-x e uma deformidade do osso sem a gente evidenciar um traço de fratura. Então, na criança, o osso, às vezes, ele é mais amolecido, ele pode ser moldado. Então, às vezes, eu tenho uma deformidade sem um traço de fratura evidente. Isso seria como uma fratura de membros, né, de criança, que eles chamam de fratura incompleta ou fratura em galho verde. Aqui um outro caso mostrando a deformidade, olha, sem a linha de fratura. Aqui a reconstrução tridimensional mostrando a deformidade dessa fratura, ela é chamada de fratura ping-pong. Na verdade, ela parece uma bolinha, né, de tênis, quando a gente aperta a bolinha, aquela deformidade, fica bastante parecido com isso. E aqui o controle pós-operatório, né, isso aqui tem que ser operado porque esteticamente não fica bacana, tá? Pneumoencéfalo, já comentei com vocês, é a presença do ar, então, no compartimento intracraniano. Quando eu tenho pneumoencéfalo, isso diz para mim que eu tive alguma fratura de estrutura aerada, por exemplo, seios paranasais, por exemplo, mastoide, ou uma fratura aberta, onde o ar do meio externo entra para dentro do compartimento intracraniano, tá? Então, pneumoencéfalo também vem associado a essas outras lesões. Aqui um conjunto do que a gente já falou, um edema hematoma subgaleal. Observem a fratura diastática na região da sutura, a formação de um hematoma com pneumoencéfalo adjacente. Com o passar do tempo, olha, o aumento dessa coleção, por isso que às vezes, né, nós precisamos de fazer tomografias seriadas para acompanhar esses traumas. Quando nós temos, então, formação de fístula licórica, né, que eu falei para vocês que é uma complicação de fraturas de base do crânio, pode ser uma complicação, o exame que mostra melhor para mim essa fístula é chamado de cisternotomografia. O que é cisternotomografia? Eu injeto contraste via suboccipital no espaço subaracnoide, lá na cisterna magna. Esse contraste ele vai para todo o espaço subaracnoide, e aonde eu tenho a comunicação do espaço subaracnoide com cavidades paranasais, ele me mostra, tá? Então aqui é contraste, ó, dentro de uma cavidade paranasal vindo lá do espaço subaracnoide, tá certo? Então esse é o exame de eleição para a gente avaliar de forma direta, né, a ocorrência dessa fístula. Nós vamos começar agora um pouco mais internos, vamos falar de hematomas. O primeiro hematoma é hematoma intracraniano, é o hematoma epidural, e ele está localizado entre a calota e a dura mater. Ele pode ser de origem arterial ou venosa, por isso que eu coloquei aqui para vocês a imagem. Então, uma das lesões, uma das localizações mais frequentes é aqui na fossa cerebral média, onde eu tenho junto da calota craniana a presença de uma artéria, né, chamada de uma artéria de ramos dela, que é a artéria meningia média, é ramo da carótida externa, e quando eu tenho trauma nessa região, onde a calota é fina, eu posso ter laceração desse vaso com a formação de um hematoma, então, de origem arterial. Esse mesmo hematoma epidural, ele pode estar presente em outras regiões, por exemplo, aqui na fossa posterior, com comprometimento de uma estrutura venosa, que é chamada de seio venoso, aqui no caso é o seio sigmoide. Então, novamente, a calota craniana nessa região é mais fina, eu posso ter uma fratura aqui com uma lesão venosa e a formação de um hematoma nessa região. Então, o hematoma epidural pode ser tanto de origem arterial quanto venosa. Esse que eu mostro para vocês aqui é uma tomografia, então, janela partes moles. Essa coleção branca é o hematoma epidural.
Então, ele está localizado entre a calota e o parênquima cerebral. Vocês observem que o parênquima, então, aqui é deslocado, né, posteriormente. Esse hematoma, ele atravessa de um hemisfério cerebral para outro. Ó, essa é uma característica importante do hematoma epidural, que também é chamado extradural, tá? E aqui um outro hematoma, epidural também do mesmo jeito, ele tem, às vezes, um aspecto de lente biconvexa, fica parecendo um limão, né? Na fossa posterior. Então, esse hematoma é de origem venosa, por laceração daquele seio venoso. Esse aqui é de origem arterial. Novamente, uma lesão, olha, à direita, o aspecto de lente biconvexa ou morfologia em limão, heterogêneo, aqui não é só branquinho, ou seja, esse paciente está tendo sangue aqui líquido misturado com sangue coagulado, ou seja, esse paciente está sangrando no momento do exame. Isso para nós representa uma possibilidade de aumento de volume desse hematoma com o passar do tempo. E aí eu tenho que procurar por fraturas, né? Então, é um hematoma de aspecto epidural. A gente sabe que o hematoma epidural ele está muitas das vezes associado à fratura. Aqui eu vejo aquela fratura, olha, do osso temporal muito pequenininha. E eu vejo também uma outra característica, que esse hematoma ele é focal, ele não se estende para outras regiões, né? Aqui eu mostro para vocês uma região de sutura. Esse hematoma ele fica até na região da sutura, ele não atravessa a sutura. Por quê? Porque nessa região de sutura, a dura mater é muito aderida, tá? Como ele está de fora da dura mater, ele não consegue vencer essa barreira, tá certo? A não ser que a dura mater tenha sido lesada, lacerada, tá? Então, uma outra característica do hematoma epidural, além do aspecto de lente biconvexa, de ser mais comum nas regiões temporal e na fossa posterior, é o aspecto de ser focal. Esse hematoma, então, ele não se estende para todas as regiões do parênquima cerebral, tá? Aqui mostrando novamente um outro hematoma, ó, atravessando de um lado para o outro, o aspecto de lente biconvexa, novamente aqui a mesma coisa, comprimindo o parênquima cerebral adjacente. Então, hematoma que atravessa de um hemisfério cerebral para outro, ele deve ser epidural. A heterogeneidade desses hematomas é chamada de sinal do redemoinho. Como eu já disse para vocês, representa sangue líquido, essa parte mais preta, e o sangue já coagulado, sólido, é a parte mais branca. Então, esse paciente está sangrando no momento do exame, esse hematoma tem chance de aumentar com o passar do tempo. E esse é uma representação disso que eu falei para vocês. Observem esse pequeno hematoma, é epidural. Aqui no zoom a gente observa que ele é heterogêneo, tem o sinal do redemoinho e com o passar do tempo, olha o tamanho que ele ficou. Tá? Então é uma característica de imagem que nos auxilia bastante. Eu quero mostrar para vocês uma diferença entre os dois hematomas mais frequentes, que é o hematoma subdural, aqui desse lado, e o hematoma epidural, que nós acabamos de falar. O hematoma epidural, então, para quem está começando, ele tem um aspecto que lembra mais o limão, e o hematoma subdural, por ser mais extenso, ele tem esse aspecto que lembra uma banana, uma calota, ele é côncavo-convexo. Falando agora do hematoma subdural, ele é muito mais frequente do que o hematoma extradural que nós acabamos de falar, tá? Infelizmente, ele é o que tem o pior prognóstico. Então, ele é o mais frequente, ele é o de pior prognóstico. Geralmente, esses hematomas, dependendo do tamanho, eles têm que ser drenados cirurgicamente. A origem dele é venosa, tá? Existem algumas veias chamadas de veias ponte que atravessam esse espaço subdural, que teoricamente é um espaço virtual, ele não deveria existir, né? Mas após o trauma por acúmulo de sangue, ele passa a existir. E esse hematoma pode estar no local do trauma ou pode estar contralateral ao trauma, né, devido ao mecanismo de lesão que nós comentamos. A densidade, a cor do hematoma é dependente da idade. Quanto mais branco o hematoma, mais jovem, ou seja, acabou de acontecer. Aqui ele tem uma densidade intermediária, muito difícil de separar até da densidade do cérebro adjacente. Esse hematoma, então, seria uma fase mais subaguda. E aqui um hematoma já mais escuro, numa fase crônica. Isso aí já se passaram, então, dias ou meses, tá? Então, a densidade aqui é bilateral. A densidade do hematoma, ela é dependente da idade dele.
Então, eu quero mostrar para vocês aqui a origem desse hematoma subdural. Então, nós temos aqui substância branca, aqui o córtex, né, do cérebro. Aqui nós temos o espaço subdural. Então, essa membraninha que a gente está observando é aracnoide, e esse espaço aqui em azul, ó, seria o espaço subdural, que geralmente não existe, ele é virtual. Então, vocês observam que essa veia, ela sai aqui desde lá da região cortical, atravessa o espaço subaracnoide, atravessa o espaço subdural e vai drenar num seio venoso, tá certo? Esse seio venoso está dentro das lâminas da dura mater, tá bom, gente? E aqui mostrando a laceração dessa veia no momento do trauma, o acúmulo, então, do sangue, formando, então, esse espaço, né, maior nessa cavidade subdural. E aqui mostrando para vocês o aspecto de lente, a heterogeneidade, né, desse hematoma um pouquinho mais extenso. Observem que ele não atravessa, né, de um lado para o outro. Em jovens, geralmente esses hematomas estão associados a acidentes, e em idosos, geralmente quedas, né, da própria altura. Então, o hematoma subdural, diferentemente do epidural, ele é de origem venosa, tá? E essa é a anatomia que vocês devem saber. Eu achei essa imagem assim muito bonita, né? É uma arte extremamente elegante, mostrando para nós aqui novamente o parênquima cerebral, o espaço subaracnoide, que é todo trabeculado, né? Aqui a dura mater com as suas duas camadas, seio venoso, né, no meio dessas duas camadas, e aqui a presença do hematoma subdural, comprimindo o parênquima cerebral adjacente, e aqui a veia, né, que sai desde lá do espaço subaracnoide e atravessa também o espaço subdural, que foi lesado aqui nessa região. Vários hematomas subdurais, de um artigo interessante, mostrando a heterogeneidade desses hematomas, ou seja, esses pacientes eles têm sangramento de repetição, existe um trauma, que às vezes pode ser um trauma leve, principalmente em pacientes idosos, em pacientes etilistas, né, que caem bastante. O mecanismo são aquelas forças de aceleração, desaceleração e rotação que eu falei com vocês. Então, esses hematomas vão ficando heterogêneos porque eles acontecem em vários momentos diferentes, tá? Então, observem aqui do lado esquerdo a heterogeneidade, a compressão sobre o parênquima, a heterogeneidade, né? Todos os casos, assim, bastante parecidos. E tem alguns pequenos hematomas aqui com a formação clássica, né, em lente côncavo-convexa ou em um formato mais de banana, mas aqui mais profundo, ó, junto à foice cerebral, aqui, ó, junto à foice cerebral, aqui junto à tenda do cerebelo, né, que é uma separação da dura mater. Essa tenda do cerebelo separa o cerebelo dos hemisférios cerebrais. Então, essas são outros aspectos, né, do hematoma subdural, tá certo? A gente não pode confundir isso aqui com outros tipos de hematoma, tá? Esses aqui um pouco mais profundos, mas em íntimo contato aqui então com a meninge. Em crianças, quando a gente observa isso, principalmente quando é bilateral, né? Quando está associado hemorragia retinal, a gente tem que lembrar da síndrome da criança espancada. Tá? Então, no adulto, a gente não vê isso assim com muita frequência, né? É mais comum a gente ver desse aspecto que eu mostrei já para vocês, mas lembrar então da possibilidade então de outras morfologias do hematoma subdural. Aqui mostrando idades diferentes, um hematoma subdural agudo, branco, bastante extenso, mas que não atravessa para o outro hemisfério cerebral, o aspecto então de banana. Aqui um hematoma mais crônico, com sinais de reagudização, então bastante heterogêneo, e aqui crônico mesmo. Observem que ele fica pretinho com o evoluir do tempo. Hemorragia subaracnoide é o terceiro tipo de sangramento que eu queria conversar com vocês. Então, mostrando novamente aquela arte onde nós vemos o espaço subaracnoide. No espaço subaracnoide passam as artérias do polígono de Willis e passam também estruturas venosas que vão drenar em última instância nos seios venosos durais. Então, quando nós temos o trauma, nós podemos ter lesão dessas veias ou até mesmo de ramos das artérias, né, ramos menores das artérias do polígono de Willis, e fazer agora o sangramento nessa região,
tá? No espaço subaracnoide. Então, como é que isso se mostra para a gente por imagem? Então, agora não mais aquelas coleções entre calota craniana e parênquima. Agora nós temos sangue, que são essas imagens brancas, nos sulcos, entre os giros corticais. Observem o aspecto, né? Bem linear, bem fino. Pode comprometer outras regiões do espaço subaracnoide, como as regiões das cisternas da base, que são regiões onde o espaço subaracnoide fica mais amplo, e aí nós começamos a ter a possibilidade de complicações. Então, por exemplo, eu falei para vocês que no espaço subaracnoide passam artérias do polígono de Willis. Então, se eu tenho sangue em contato com essas artérias, eu posso ter a ocorrência de vasoespasmo, que é a redução do calibre desses vasos, e esse vasoespasmo pode ser tão grave que pode levar à formação de um infarto cerebral. Aqui eu mostro para vocês um infarto em território da artéria cerebral média, do lado direito, né, pós-hemorragia subaracnoide. Uma outra complicação, pela ocorrência do sangue também no interior do sistema ventricular, né? A gente sabe que o espaço subaracnoide ele se comunica com o sistema ventricular, então eu posso ter inundação do sistema ventricular por sangue, dificuldade de drenagem desse líquor e a formação então da hidrocefalia, que é o aumento do volume do sistema ventricular. Tá? Então, complicações possíveis de hemorragia subaracnoide traumática. Eu quero conversar agora nesse finalzinho com vocês a respeito das contusões do parênquima cerebral. Então, eu estou mostrando aqui para vocês a base do crânio, como ela é irregular, aqui só a parte óssea e a dura mater adjacente, né? As contusões, então, é quando o parênquima se choca contra essas irregularidades, geralmente, então, são lesões periféricas, né? Pequenas, olha, muitas delas hemorrágicas, por isso que a gente vê como essas áreas branquinhas, elas são mais frequentes nos lobos frontal e temporal, justamente por ser aonde a calota craniana é mais irregular, aonde ela mais se choca e lesa o parênquima cerebral. Qual que é o problema dessas lesões? Quando elas são pequenininhas, sem muito problema, elas não são de tratamento cirúrgico, mas na evolução, elas podem levar a áreas de cicatriz do parênquima cerebral, que pode ser um foco, por exemplo, de epilepsia, podem lesar estruturas nervosas, aqui são os bulbos olfatórios, né? Os nervos olfatórios, eles são os pares cranianos de número 1, aqui é a base do lobo frontal, que é comumente comprometida quando nós temos lesões, então pode comprometer além da base do frontal, levando às áreas de contusão. Eu posso comprometer os nervos, então o paciente pode apresentar anosmia. Então, pós-contusão, eu posso ter esse tipo de complicação. Essas contusões, às vezes, elas podem confluir e formar verdadeiros hematomas, né, intraparenquimatosos. Lembra que eu comentei com vocês? Quanto mais grave a lesão, mais profunda ela é, quanto maior a lesão, mais grave ela é. Aqui nós temos, além desse grande hematoma que foi formado pela confluência, pela coalescência de contusões, nós temos aqui a formação de um hematoma subdural, difícil de ver porque a densidade é muito parecida com a calota, né? Então, quando nós temos esses hematomas lobares mais hematoma, no caso aqui subdural, nós chamamos isso de lobo explodido. Isso aqui tem que ser drenado cirurgicamente. Por último, eu quero falar das lesões mais profundas do parênquima cerebral, são chamadas de axonais traumáticas, elas comprometem a substância branca, aqui elas são melhor vistas na ressonância, porque às vezes são muito pequenininhas, então todos esses focos pretinhos são lesões axonais, são lesões de substância branca, aqui comprometendo a profundidade, o corpo caloso, essa já é mais grave, pode comprometer também o tronco cerebral, onde a gravidade é máxima. Fraturas de face podem estar associadas às fraturas de crânio, né? Nós podemos fazer um exame ao mesmo tempo junto com o crânio, onde nós podemos observar as falhas ósseas, as falhas de continuidade do osso e fazer reconstruções tridimensionais que auxiliam o cirurgião. O traumatismo por arma de fogo também é um tipo de traumatismo. Aqui nós temos o projetil na entrada, o projetil na saída, os estilhaços.
todo o comprometimento do parênquima cerebral adjacente, a ocorrência de hematomas, né, podem vir associados. Aqui no raio-x a gente vê o componente metálico do projetil. Aqui é uma angiografia mostrando a formação de um pseudoaneurisma pós-traumático e até mesmo de um abscesso no parênquima cerebral, né? Porque coisas extracranianas são jogadas para dentro do compartimento intracraniano e pode levar à formação, então, dessas infecções. Eu ia comentar rapidamente a respeito de lesões secundárias, que são aquelas que podem acontecer na evolução do trauma. Eu acredito que nós não temos mais tempo, eu queria mostrar para vocês aqui só um desvio, né, das estruturas da linha média decorrente desse hematoma subdural. Isso é chamado de herniação subfalcina. Por quê? Porque as estruturas passam por debaixo da foice cerebral, e é essa estrutura aqui na linha média, né, que separa os dois hemisférios cerebrais. Então a gente vê o ventrículo lateral direito, que deveria estar nessa região, ele foi jogado lá para o outro lado. Tá? Aqui a foice cerebral, ó, mostrando o trajeto, né, de um hemisfério cerebral que pode passar de um lado e ir para o outro por baixo da foice cerebral. Por isso, então, ela é chamada de herniação subfalcina. Aqui um infarto pós-herniação subfalcina, porque nós podemos ter o comprometimento, a compressão das artérias cerebrais anteriores nesse deslocamento do parênquima cerebral. Então seria uma complicação desse trauma. Né? Aqui um outro caso mostrando um hematoma do outro lado, também subdural, e a possibilidade de compressão de estruturas neurais, por exemplo, o nervo óculo-motor que está aqui, ou mesmo da artéria cerebral posterior, né, podendo levar a midríase no caso da compressão do terceiro nervo, ou infarto na região aqui mais posterior no caso da compressão dessa artéria. E aqui uma lesão hemorrágica no tronco cerebral em decorrência desse hematoma subdural, em decorrência da herniação subfalcina. Ela é chamada de hemorragia de Duré, essa hemorragia é extremamente grave, uma mortalidade aí próxima de 100%. E, por último, o edema cerebral difuso, que isso pode acontecer no pós-trauma, devido a alterações vasculares. Aqui vocês veem que a gente não tem visualização mais de sulcos entre os giros, a gente vê os ventrículos bem pequenininhos, a gente não sabe mais onde é córtex e substância branca, fica tudo esse cinza meio monótono. Isso é um edema cerebral difuso, é sinal também de gravidade. Tá? Como lembretes finais, eu gostaria de lembrar a vocês que o paciente politraumatizado, o paciente com traumatismo crânioencefálico, ele deve fazer a tomografia, no caso, o quanto antes, assim que ele estiver estável hemodinamicamente, né, principalmente nos traumas moderados e graves. Essa avaliação ela deve ser individualizada dependendo das lesões, então a escala de coma de Glasgow é uma escala clínica, mas que ela não mostra para nós o tipo de lesão, ela mostra a gravidade, mas não mostra o tipo de lesão. O tipo de lesão é a tomografia. Então, dependendo da lesão, esse paciente vai ser tratado de forma diferente, né, de um outro paciente que às vezes tem a mesma escala de coma, mas que tem uma lesão outra, tá? E esse paciente tem que ser tratado da melhor maneira possível, né, para evitar a formação dessas lesões secundárias ou até mesmo de sequelas que são muito comuns, né? Lembrando que a maioria dos nossos pacientes que têm traumatismo crânioencefálico são pacientes bastante jovens, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e estou aberto aí a alguma questão que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, por essa excelente aula que o senhor deu para a gente. Eu vou começar aqui algumas dúvidas que o pessoal mandou, por enquanto a gente só tem uma. É uma pergunta da Lara. É uma pergunta da Lara Carolina. O paciente com trauma leve deve ficar em observação no pronto-socorro por quanto tempo? É uma questão mais clínica, né? Eu não sei como é que isso eu acho que varia um pouco de serviço para serviço. O que a gente sabe é que 4 horas é o mínimo, né, que esse paciente tem que ser avaliado. Mas assim, observando que ele não pode ter nenhuma daquelas outras alterações que nós comentamos antes. É um paciente praticamente normal, mas que tem que ser observado se não for fazer a tomografia computadorizada. Se o paciente faz a tomografia, não tem nada importante, ele está clinicamente bem, ele pode ser liberado antes, né?
mas se não fizer a tomografia, eu acredito que pelo menos 4 horas é um tempo mínimo, né, para esse paciente ser avaliado, até porque algumas lesões acontecem com o passar das horas, né, e se esse paciente não for avaliado nas próximas horas pós-trauma, às vezes ele vai ter essa alteração em casa, né, e às vezes não vai saber que é secundária a esse trauma. Certinho, doutor. Muito obrigado. Essa foi a única dúvida que a gente teve. Muito obrigado pela excelente aula. Foi muito esclarecedor e com excelente didática. Perfeito, agradeço muito, estou à disposição. Puder responder? Saiu.